Nesse vídeo vamos falar sobre o KNSC11. Esse é um excelente fundo imobiliário de papel base 10, ou seja, a gente compra ele ali com menos de R$10, bem acessível, e ele finalmente está descontado na Bolsa de Valores. Então será que é uma grande oportunidade para a gente investir, comprar cotas dele, ou de fato está acontecendo algum problema ali dentro do fundo imobiliário? Então é isso que a gente vai olhar no vídeo e também no finalzinho dele, olha só, nós temos aqui o nosso ranking de fundos imobiliários. Então eu estou fazendo uma série analisando vários fundos imobiliários e no final eu dou aqui os pontos positivos, negativos e a minha nota. Nesse vídeo, então, no finalzinho eu vou dar os pontos positivos, negativos e a nota também pro KNSC11. Então, me acompanha lá no final, então a gente fala sobre esse resumão do fundo imobiliário. Vamos lá, o que tá acontecendo com ele? Hoje, o KNSC11, ele até tá subindo aqui, tá com 8,51 a cota, subindo levemente na bolsa. Mas, nos últimos dias, se a gente for pegar, ele caiu aqui cerca de 1,40 nessa última semana. No último mês, caiu quase 4%. Nos últimos 6 meses, tá positivo, mas se a gente pegar desde o início do ano, tá negativo. O último ano tá aqui com 6,60% negativo. Então, de fato, o fundo imobiliário ele caiu bastante nesses últimos meses. Mas, dificilmente a gente encontrava o KNSC11 com o seu PVP abaixo de 1. Esse é um indicador, o PVP, quando tá igual a 1, ele tá sendo negociado no seu valor justo. Quando ele vem abaixo de 1, significa que ele tá com desconto. E aqui a gente consegue ver que, de fato, o KNSC11 ele tá com 4% de desconto. Então, se a gente comprar hoje aqui abaixo dos 8,50, a gente tem ainda esse desconto. O valor patrimonial dele, olha só, seria aqui em torno de 8,81. Então, o valor justo de cada cota do KNSC seria por volta de 8,80. Tá aqui sendo negociado, então, nos seus 8,50. Esse é o desconto que tá acontecendo. O KNSC11, então, ele paga ótimos dividendos. Ele tá aqui 13,24 o acumulado desse último ano. Tem uma excelente liquidez, então tem mais de 4 milhões sendo negociados diariamente. Se a gente for olhar aqui também, o dividendo mensal tem ficado em torno de 1,18% ao mês, 13,24 ao ano. Se a gente for olhar também, esse aqui é o gráfico de dividendos, tá? A gente vai pegar aqui os últimos meses, olha só, ele pagava ali cerca de 11, 10 centavos, e aí baixou para 9, então ele veio de 3 meses aqui de baixa, e nesse último mês aqui de julho, ele acabou voltando para 10 centavos, mas ficou aquele medo, aquele receio dos investidores de que esse dividendo ele vai continuar baixando um pouquinho. A gente vai entender melhor no relatório, e eu no final te explico direitinho, então, se de fato vai cair esses dividendos ou não. Mas se a gente for olhar aqui para o histórico de dividendos, realmente esses fundos imobiliários de papel, como eles dependem muito da taxa Selic, da inflação, então acaba que eles oscilam bastante. Conforme a Selic sobe, eles ganham, né? Essa Selic ajuda a receber mais rendimentos, mas a inflação também é um ponto bem importante. Então a inflação disparando, eles vão pagar bem mais dividendos. A inflação sendo controlada, eles também pagam menos dividendos. Então essa é a dinâmica que a gente tem no KNSC11. Ele é um fundo que tem aqui praticamente 220 mil investidores, tem um patrimônio de quase 1,8 bilhões de reais ali dentro do portfólio. Beleza, vamos lá para o relatório dele e vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona aqui o KNSC e depois a nota final dele. Como a gente falou, um patrimônio aqui de 1,8 bilhões, o valor justo dele seria de 8,81, mais de 219 mil investidores. E aqui em cima tem um comunicado, né, da gestora aqui que eles explicam como é que tá o portfólio, o que eles estão fazendo. Eu deixei marcado aqui, destacado, mas é basicamente o seguinte: 64% do portfólio deles estão atrelados mais à inflação. E essa inflação tá pagando aquela média ali de inflação mais 10,22%. E a média desses CRIs, né, atrelados à inflação é de 7,4 anos. Ao outro lado do portfólio, estão atrelados ao CDI. Ou seja, vai seguir muito ao que a taxa Selic manda. E 45,8% então do patrimônio estão atrelados ao CDI, com uma média, né, de CDI mais 3,31% e um prazo médio aqui de quase 4 anos. A alocação também tá aqui em 110%. Isso aqui mostra que o fundo tem uma certa alavancagem. Segundo a gente for olhar outros fundos imobiliários da própria Quineia, a sua gestora, tá? É a Quineia. A Quineia ali do Banco Itaú. Mas a Quineia é uma referência, assim, no mercado de fundos imobiliários. É uma das melhores gestoras que a gente tem de FIs. Aqui eles estão com 110% de alocação, ou seja, tem uma alavancagem aqui. Outros FIs ali da Quineia possuem uma alavancagem um pouco menor, 107, 108, 106. Aqui tá um pouquinho mais elevado do que o normal da própria gestora aqui da Quineia, mas nada também para se preocupar muito. O fundo teve início lá em 2020, ele tem uma taxa de administração de 1,20%, mas não tem taxa de performance, o que é muito bom. Então tem uma taxa que é um pouquinho mais elevada, geralmente fica ali em torno de 1%, 1,10%, mas 1,20% também não é nada muito alto assim pra gente se preocupar. Até então aqui um resumão sobre o fundo imobiliário. Aqui embaixo, olha só, aqui ele mostra um gráfico então do portfólio dele, e é justamente aquilo que a gente falou. Então 45% da carteira deles estão atrelados ao CDI,
com aquela média de 3,31, 64% atrelados à inflação, mais essa taxa de 10%. Então aqui a gente tem um gráfico, olha só, a gente consegue ver bem certinho que metade, né, eles tentam manter mais ou menos ali metade, mas na verdade é um pouco mais, quase 60%, como se fosse 60, 40%, 60% para inflação. E esse é um ponto que pesa agora nos dividendos, e por isso que a gente viu uma redução ali nos dividendos do fundo imobiliário. A gente já vai entender melhor essa questão aqui, mas lembra disso, quase 60% do portfólio dele é atrelado à inflação. Para entender um pouquinho melhor o que é o fundo imobiliário, a gente tem aqui embaixo todo o book dele de CRIs. O que é esse CRI? Cada CRI dele aqui, olha só, é um certificado recebível imobiliário. Veja que tem inúmeros CRIs. Cada CRI é uma empresa do setor imobiliário que está pegando dinheiro e está pagando, então, com juros. Como a empresa pegou dinheiro, ela tem que devolver com juros. E esses juros é o quê? Inflação mais 9, inflação mais 5, inflação mais 8. E cada uma dessas empresas tem uma taxa de juros aqui diferente, o que dá aquela média que a gente viu ali de inflação mais 10%. Então, aqui tá todo o book de CRIs dele. A gente consegue ver que tem uma excelente diversificação, porque os 4 principais CRIs aqui que concentram 3,5%, 3,3%. Então, nada muito concentrado. Cada um desses CRIs possui essas porcentagens aqui dentro do portfólio. E se der algum problema, por exemplo, aqui nessa Fibra Expert 2 aqui, se der um problema, vai ser 3% do portfólio dele inteiro. Então, se essa empresa não conseguir pagar esses juros aqui de IPCA mais 9, vai impactar 3%. Então, por isso que tem que ter essa diversificação e ela tem que ser bem grande. Aqui embaixo tem toda a carteira, então, de CRIs atrelados à inflação. É bastante coisa. E a partir daqui, que eu coloquei em azulzinho, são os CRIs que estão atrelados ao CDI, ou seja, a taxa Selic. Então, conforme a Selic sobe, esses CRIs aqui também são beneficiados. Tem uma concentração maior nesse primeiro aqui, nessa primeira empresa, que tem 6,6%, então um pouquinho preocupante para esse caso aqui, mas também é um CDI mais 3%. Assim, não é muito alto, mas também já são 18% aqui ao ano que essa empresa tem que pagar. Então, é uma taxa, uma dívida alta, né? Os juros do país estão muito altos, então acaba que prejudica todas essas empresas aqui. Depois, tem aqui 4%, 3%, e depois realmente fica bem diversificado o restante aqui da carteira de CRIs. Então, basicamente, olha só, ele tem aqui mais de 90 CRIs dentro do portfólio, o que mostra que tem uma excelente diversificação. Então, são mais de 90 empresas que estão ali pagando esse empréstimo, né, com esses juros, e isso, então, traz essa diversificação toda. Uma que outra pode acontecer que dê um problema, então por isso que os FIs de papel, eles possuem esse risco um pouquinho maior, mas cada um desses CRIs aqui, cada uma dessas empresas também colocam garantias. Então, caso alguma dessas empresas não venha a pagar, eles vão ter que acionar ali as garantias e ir atrás, por exemplo, se uma empresa está construindo um prédio, então o fundo aqui vai acabar recebendo aquele prédio em construção, vai ter que dar um jeito, vender, enfim, existem garantias ali por trás de cada um deles que a gente precisa entrar em detalhes ali, cada um, mas em geral tá muito bem diversificado. Aqui em cima tem o resumo da carteira, a parte de rendimentos dele nesses últimos meses. Então olha só, aqui embaixo nós temos o resultado líquido, até marquei aqui em verdinho, então os últimos meses, março, abril, maio e junho. Os últimos meses estava dando aqui mais de 20 milhões aqui, 22 milhões, aqui deu 18 milhões,8 nesse último mês de junho, o que reduziu de fato aqui os dividendos. Então antes, olha só, aqui o resultado por cota e o que foi de fato distribuído. Resultado por cota em maio foi de 11 centavos, eles distribuíram 10 centavos, 1 centavo a menos. O resultado ali em abril foi de 12, eles distribuíram 1 centavo a menos, 11 centavos. Ali em março foi igual, né? Rendeu 10, redistribuiu 10, tudo certinho, mas eles acumularam um pouquinho. Tem alguns meses que eles acumulam um pouquinho de dividendos. Então a gente consegue ver que tem uma reserva acumulada de 9 centavos. Então, caso dê algum probleminha ali pra frente, que os dividendos caem um pouco, ele pode ir dando uma complementada com essa gordurinha que ele tem aqui, esses 9 centavos aqui de gordura. No relatório, ele mostra o último mês aqui de junho, ele distribuiu esses 9 centavos, que é o que a gente vê aqui, olha só, a gente for olhar o gráfico aqui no Investidor 10, é esse mês aqui, 9 centavos. Então, o pessoal que já tava estranhando, peraí, pagou 11, 10, 9, será que vai para 8? E nesse último mês acabou voltando para 10 centavos. E bom, para explicar agora a tendência dos dividendos, eu só vou ler esse parágrafo aqui com vocês, beleza? Para uma melhor orientação dos investidores, informamos que os CRIs atrelados à inflação presentes na carteira refletem aproximadamente as variações do indexador IPCA, o IPCA é um índice da inflação, referentes aos 2 meses anteriores à apuração. Pera lá, vamos entender um pouquinho melhor o que é tudo isso. Nós temos a inflação, que é a medida mês a mês. Então, olha só, o mês de julho tá aqui com uma inflação de 0,26. Aqui no site do Investidor 10, a gente consegue ver o gráfico que é dos últimos meses, né, do ano aqui de 2025, o quanto de inflação que deu em cada um desses meses. Então,
no mês aqui de maio deu 0,26, no mês de junho deu 0,24, no mês de julho já tá marcando aqui 0,26. Mas vamos voltar agora para a apresentação deles aqui. Olha só, ilustrativamente, portanto, os resultados apurados ao longo do mês de junho, que é o que ele está mostrando aqui, esses 9 centavos que teve essa queda, a serem distribuídos aos investidores em julho, né, tem esse delay, refletem aproximadamente a variação do IPCA referente aos meses de abril e maio. Abril e maio. Então, se a gente voltar para cá, ele levou em consideração a inflação do mês de abril e maio. Ou seja, ainda uma inflação de 0,43 e uma inflação de 0,26. Então, para os próximos meses, ele ainda vai levar em consideração esse 0,24. Depois, aqui em julho, é uma inflação que já está marcando aqui 0,26. Então, é sempre um pouquinho atrasado. Então, os dividendos vão chegando. Por exemplo, a gente está em agosto. A gente vai receber aqui o dividendo de agosto, mas é referente aqui aos meses anteriores. Então, a inflação nesses meses anteriores veio menor. E a tendência é que a inflação continue baixando, sendo mais controlada. Por quê? Porque a gente tá com uma Selic de 15%. A Selic de 15% é justamente para mitigar a inflação, para deixar ela ali controlada. Então a gente tá com juros elevadíssimos para controlar a inflação. Isso vem dando certo resultado, mas ainda tá um pouco teimosa. A gente tá com uma inflação aqui de acumulada de 5,35%. Mas o que a gente pode esperar para os próximos dividendos do KNSC? Uma redução, porque os próximos meses vão levar em consideração então esses meses aqui de junho, julho, que já estão vindo com uma inflação reduzida. Então, espere dividendos menores. O fundo vai ter que utilizar essa gordurinha aqui para os próximos meses, provavelmente. E também a gente pode olhar no site do Banco Central, nós temos o Boletim Focus, que sai toda semana e que ele projeta como é que vai estar a inflação. Então, a expectativa do mercado para a inflação, olha só, a primeira linha aqui, ó, a expectativa do mercado para a inflação vem baixando. No último mês, a expectativa era de 5,17. Há uma semana, essa expectativa baixou para 5,7. Hoje, então, quando saiu esse boletim nessa semana, é de 5,5. Então, tá em tendência de baixa a inflação. Tá em tendência de uma inflação mais controlada. Então, a tendência é que lá dentro do portfólio aqui do fundo imobiliário, aqui do KNSC, todo esse lado aqui, esses 60% que estão atrelados à inflação, eles vão ser um pouco impactados. Ou seja, a inflação tá mais controlada, então o rendimento que o fundo vai receber desse lado aqui do portfólio vai ser menor. Esses CRIs que ele tem aqui dentro da carteira, olha só, IPCA mais 8, IPCA mais 7, IPCA mais 9,5, vai ser impactado porque esse IPCA tá vindo mais baixo. Então, no final das contas, vai resultar um valor menor para o fundo, vai resultar um dividendo menor também. Então, espere uma redução e por isso, quem sabe, é a explicação para a cota dele já começar a baixar. O mercado já começou a olhar para o fundo, já começou a olhar para os índices de inflação, já pensou, opa, peraí, esse fundo aqui vai sofrer um pouco com a inflação. E bom, diante de tudo isso, agora vamos para nossa nota. Eu tenho aqui, por exemplo, os outros fundos imobiliários que a gente já analisou aqui no canal, então vou deixar os cards aqui em cima. Eu falei sobre o CPSH11, o VGHF11, o SNEL11 e agora então KNSC11. E bom, vamos lá. Antes de eu falar minha nota, se inscreve aqui embaixo, também deixa o like, me ajuda a crescer aqui no YouTube, me dá essa força. E também vou pedir pra vocês, me acompanhem lá no Instagram. Tô começando a movimentar bastante ali o Instagram, postando bastante conteúdos. Então, sempre que possível, vocês podem dar uma olhadinha por lá também. A gente sabe que o Instagram também, a gente tá ali mexendo todos os dias. Então, me acompanha também lá no Instagram. É aqui tomasxavier.invest. Tá aqui na descrição também os links, beleza? Então, se inscreve no canal, se inscreve lá no Instagram e bora lá, vamos junto trilhar esse caminho aqui dos investimentos. Beleza, KNSC11. Então, um resumão aqui. O que eu acho de ponto positivo? Ele é um fundo de papel raiz, bem tradicional. Tem a Quiné, então, como sua gestora, o que passa também credibilidade e confiança. E o seu PVP hoje está em 0,96, o que indica estar descontado. A gente sempre tem que levar em consideração o PVP para fundos de papel. Como o KNSC é um fundo de papel raiz, 0,96 indica de fato que ele está descontado, o que de fato é um bom momento para a gente investir. Mas você tem que saber que a inflação está sendo mais controlada, que os dividendos podem dar uma diminuída sim para esse fundo imobiliário. Seguindo aqui, nós temos então bons pagamentos de dividendos. Nesse último mês ficou em 1,18%, o que deu 13,24% no ano. Isso aqui tende a dar uma diminuída de agora em diante, mas mesmo assim, é muito legal aqui a distribuição de dividendos do KNSC11. Como eu falei, é da Quiné, então passa credibilidade. É um fundo base 10, o que também é muito bom, então a gente consegue comprar bem acessível. Uma grande alternativa é o MXRF, um valor patrimonial aqui de 1,8 bi, já é um fundo grande, tem mais de
220 mil investidores. Pontos negativos, o que a gente tem que se preocupar? Bom, a carteira de crise dele, então, possui um risco moderado. Não é um risco elevado, mas também não é um risco moderado. Até eu esqueci de mostrar, mas olha só, aqui no final dos relatórios da Kinea, eles sempre mostram esse gráfico. E onde é que tá aqui o KNSC? Nós temos aqui, ó, mais para cima, um risco maior. Mais para baixo, um risco menor. Onde é que tá o KNSC? No meio. Então, é um risco moderado. Temos outros fundos aqui, como o KNCR, também da Kinea, que é mais conservador, que é mais tranquilo, entre outros aqui que são mais arriscados. Então, ele é um fundo moderado. Mas, por esse motivo também, ele acaba pagando um bom dividendo. A alavancagem dele, então, tá naqueles 110%, né? Então, tem aquela alavancagem ali que é um pouquinho preocupante, mas também nada demais. A Kinea sempre trabalha dessa maneira nos seus fundos, mas é algo pra gente sempre ficar de olho. O início das atividades foi lá em 2020. Então, lá em 2020, foi um momento bem conturbado, né? A gente tava com uma Selic muito baixa, estourou toda aquela questão, aquela crise mundial, e aí as coisas começaram a subir, a inflação ficou muito descontrolada naquela época, então ele acaba que os papéis, os CRIs que ele tinha lá para trás, acabam que sofrem bastante também com marcação a mercado. E ele tá em tendência, então, de baixa nos seus dividendos. Ele tem ainda aquela gordura para queimar, mas provavelmente ele vai queimar, então, nesses próximos meses, vai tentar dar uma equilibrada, ou simplesmente a gestora vai soltar ali, se vier um rendimento menor, ali de 8 centavos, ela vai distribuir aqueles 8 centavos, ou ela vai dando uma equilibrada, isso depende, então, da gestora. Mas sim, a inflação sendo controlada, e tomara que seja controlada, porque isso afeta a vida de todo mundo, né? A gente não aguenta mais ver os produtos subindo de preço no mercado, em qualquer lugar. Então, a gente precisa controlar a inflação. E, bom, tomara que isso aconteça, mas sim, impacta um pouco aqui os dividendos do KNSC. Por outro lado, ele tem os outros 40% que estão atrelados à Selic. A Selic continua em 15%. Então, não vai baixar tanto assim os seus dividendos. Por fim, a minha nota. Que nota que eu dou pro KNSC11? Eu dou um 4.3. Aqui uma nota alta, tá? Eu tô considerando aqui a minha nota de 0 a 5. Então, realmente, se vocês forem olhar, é a maior nota que eu dei aqui. Eu dei nota 3, 3,8, 4, 4,3 aqui pro KNSC. Então, realmente, acho que o fundo, ele é bem legal. Ele é um fundo que passa credibilidade, uma ótima opção pra gente investir. E, principalmente por ele estar descontado, faz todo sentido a gente investir. Na minha opinião, nada disso é uma recomendação, mas sim, nesse momento, eu acho que é uma boa oportunidade pra gente investir no KNSC11. O fundo, no geral, é um ótimo fundo imobiliário pra gente diversificar a nossa carteira de investimentos. Por esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Me chamo Tomás Xavier, venho postando conteúdos aqui há 4 anos, então se inscreve aqui embaixo, também deixa seu like, me ajuda a crescer no YouTube e me acompanha, tenho certeza que você vai aprender e muito. Para as próximas semanas, estou trazendo novidades aqui no YouTube e também no Instagram, então tem o linkzinho aqui na descrição, entra lá, me segue também no Instagram, beleza? Vou deixar na sequência vídeos falando sobre esses outros fundos imobiliários que a gente comentou ali, que eu dei notas lá, então nesses vídeos tem toda a análise, tudo certinho, pontos positivos e negativos de cada um deles. Te vejo no próximo vídeo e falou!